O que eu te faço agora é um convite, uma página em branco. Antes de assistir a esse vídeo, imagine essa página em branco. Observe seus pensamentos, tire suas referências e comece a ouvir, lá de longe, o zum-zum das abelhas. E elas vêm, a natureza despertando um novo tempo, tudo novo, um momento de reconstrução. E nessa página em branco, tudo se preenche, tudo em construção. Assista agora a vinheta ABEM 2021. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa comemoração de aniversário dos 151 anos de Maria Montessori. Nossa noite de hoje é para prestar uma homenagem à nossa mestra, que com sua vida nos deixou também uma missão de propagar os seus ensinamentos. Nós agradecemos a todos que estão aqui conosco e a todos que estão aí no YouTube nos assistindo. Queremos que essa noite seja um momento de homenagem e também de comemoração à nossa mestra. E eu passo a palavra agora à nossa outra mestra, Thalita de Almeida, que vai fazer as palavras de abertura. Eu gostaria de ter como abertura uma historinha que eu vou contar para vocês. Eu vou entrar em contato com o passado. Vamos ver o que vai acontecer. Alessandro, Renilde, Maria vai nascer e crescer diversa das demais. Vocês vão se preocupar, mas ela será diferente, muito diferente do usual. Será médica, pedagoga, pesquisadora, feminista, mas seu destino é ser inovadora. Acreditando que na criança está a semente da humanidade. Incrível. Ninguém tinha pensado nisso. Alessandro, você custou aceitar. Renilde, você ajudou a conquistar. Maria caminhou entre perdas e ganhos, fazendo de seu filho, seu sobrinho, por décadas, até aceitar. Ou reconhecer, talvez seja a melhor palavra. Por quê? Para que a sociedade a pedagógica pudesse lhe acertar. Hoje, sem Alessandro Montessori, sem Renilde Stoppani, sem Maria Montessori Mário, seu filho, nós queremos agradecer a Deus por Maria ter existido, por ela participar das nossas vidas, e nas das descobertas, e as contradições da sua vida, que ela possa fazer parte das nossas vidas, e que, legando-nos seus sonhos e seu nome. Gratidão, Maria. Gratidão, Alessandro. Gratidão, Renilde. Gratidão, Mário. Nós garantimos que nós vamos passar o bastão ao futuro. Gratidão, gratidão, gratidão. Está aberta a nossa noite de comemoração.
E com essas palavras, então, nós passamos agora também para conhecer um pouquinho da história de Montessori, com a apresentação Montessori e seu tempo. E eu chamo Eliana Bosio, que fará essa apresentação para a gente. Olá, boa noite a todos. É um grande prazer e uma grande honra fazer parte dessa equipe, a BEM, fazer parte deste curso de pós, de formação em Montessori, e este fez parte de um trabalho do nosso grupo, e que eu quero compartilhar um pouquinho dele com vocês. Então, é com grande alegria que eu estou aqui para apresentar essa linha do tempo, criada após um trabalho de pesquisa baseado nos registros de Thalita e criada para esse curso de graduação, especialização em educação Montessori e formação de professores de 2 a 9 anos, promovido pela Faculdade Santo Agostinho de Piauí, Bahia, e pela Casa Escola Montessoriana de Goiânia. Rever a trajetória de Maria Montessori, seus estudos e contribuições à educação e à vida, nos inspira diariamente ao estudo, à prática, ao fazer Montessori em nossas escolas e em nossos lares. Obrigada. Eu vou compartilhar com vocês agora a linha do tempo. Linha do tempo, Maria Montessori. Alessandro Montessori, tesoureiro dos Serviços Financeiros do Vaticano, inspetor das finanças da indústria do tabaco e do sal, terminou sua carreira recebendo honras da Ordine della Corona della Italia e Ordine della Cavaliere de San Maurizio Lizar. Renilde Montessori, sobrinha de Antônio Stofani, filósofo, cientista, teólogo, que se distingue pelos seus escritos e ideais liberais, a sua influência sobre Renilde parece inegável. Culta, Renilde manterá, ao longo de toda a vida, os ideais liberais e continuará a ser aberta a ideias novas, apesar dos limites sociais e culturais propostos às mulheres daquela época. Em 1870, em 31 de agosto, nasce Maria Tecla Artemisa Montessori, em Chiaraval, província de Ancona, Itália, no Adriático. Em 1875, a família Montessori muda-se para Roma. Em 1880, Maria fica muito doente e sua mãe está muito aflita. Maria diz: "Não se preocupe, minha mãe, eu não posso morrer, eu tenho muito o que fazer na vida." Em 1883, Montessori contraria seu pai, que desejava que fosse professora, e começa a frequentar a Reggio Escola Técnica Michelangelo Bonatori e faz uma preparação à engenharia. Foram 3 anos difíceis, pois era uma escola predominantemente masculina e de ensino rígido. Em 1889, ao terminar o curso secundário, para seguir seus estudos, pensa em fazer engenharia, mas finalmente se define por medicina. Em 1890, ingressa no curso de Matemática e Ciências da Universidade de Roma. Em 1892, aos 22 anos, obtém o diploma de Ciências Naturais e passa para o 3º ano de Medicina e Cirurgia. Em 1896, em 10 de junho, obtém o doutorado em Medicina com tese na área de Psiquiatria. Em setembro, representa a Itália no Congresso Internacional pelos Direitos da Mulher em Berlim. Em novembro, torna-se médica assistente no Hospital Santo Espírito de Roma. Em 1898, adere à Liga Nacional para a Educação de Crianças Retardadas. Realiza palestras sobre a nova mulher e beneficência moderna. Nasce em 10 de março seu filho, Mário Montessori.
Em 1899, passa à direção da Escola Ortofrênica de Roma, realiza intensas pesquisas no campo da criança, considerada anormal, passa a criar o próprio material didático, em que pouco tempo obtém grande sucesso. Em 1900, vai para um congresso em Londres e se diz contra o trabalho infantil nas minas de carvão, na Sicília. É nomeada médica interna do Hospital San Giovanni, em Roma. Em 1901, deixa a Escola Ortofrênica de Roma e retorna à universidade como estudante de pedagogia, higiene e psicologia. Em 1902, participa do segundo Congresso Pedagógico em Nápoles e é admitida por intermédio do ministro da Educação Pública no terceiro ano da Faculdade de Letras e Filosofia de Roma. Em 1904, em dezembro, aceita o convite para ser professora na Universidade de Roma e assume a cadeira do Departamento de Antropologia. Em 1906, escreve e publica Antropologia Pedagógica e funda a Sociedade Montessori na Inglaterra. Em 1907, em 6 de janeiro, assume a direção do espaço inaugurado no bairro de San Lorenzo, em Roma, que seria a primeira casa dei bambini. A escola atende a 60 crianças do bairro. Maria Montessori experimenta materiais que usa na escola ortofrênica, criados por Segan, e até o mobiliário foi desenhado e adaptado por Montessori de acordo com as necessidades das crianças. Começa a nascer o método Montessori, que se difunde rapidamente. Em 1909, escreve e publica em 20 dias o livro O Método da Pedagogia Científica, relatando toda a sua experiência com a metodologia descoberta, início do primeiro curso sobre o sistema na cidade de Castelo. Em 1910, no dia 10 de maio, Montessori solenemente declara a finalidade de sua obra: proteger as crianças de qualquer raça e cor, qualquer nação, qualquer credo social. Neste momento, também anuncia seu afastamento da medicina e dedicação à pedagogia. É publicado um artigo na revista norte-americana McClure's. Montessori abandona a carreira médica e dedica-se a seu trabalho educativo, que se expandia na Itália e demais continentes. Em 1912, é publicado o livro Método Montessori e Maria é recebida em audiência com a rainha Margherita da Itália. Em 1913, realiza uma conferência para mais de 1.000 pessoas no Carnegie Hall, em Nova York. Aos 43 anos, faz sua primeira viagem aos Estados Unidos e é recepcionada por Mabel Hubbard Bell, esposa de Graham Bell. Ministra aulas no primeiro curso internacional de treinamento em Roma. Foto com McClure, que escreveu em sua revista um artigo sobre o sistema e resultou na viagem. Em 1914, assume publicamente a presença de seu filho, Mário, e juntos vão aos Estados Unidos para promover a pedagogia montessoriana. Realiza uma conferência para mais de 1.000 pessoas no Carnegie Hall, em Nova York. De 28 de julho de 1914 a 11 de novembro de 1918, acontece a Primeira Grande Guerra, também chamada Guerra das Guerras. Aonde estava Maria? Em 1915, faz sua segunda viagem aos Estados Unidos, promovendo um curso para professores e participando em São Francisco, no Panamá, Pacific International Exhibition, a foto tirada em discurso na exposição. Olha ela aqui. Em 1916, Maria publica seu livro sobre a metodologia aplicada à escola fundamental, L'Autoeducazione, da escola elementar, 7 anos após a publicação de seu primeiro livro, Pedagogia Científica. Em 1917, recebe uma carta de Freud, demonstrando seu interesse pelo sistema e suas pesquisas. Em 1918, o Papa Bento XV dá a bênção a Montessori. Em 1919, primeiro curso na Inglaterra, o número de interessados chega a 2.500 no curso de Berlim.
Em 1920, cursos e escolas são inaugurados na Europa. Em 1924, abriu o governo de Mussolini apoia Montessori por interesse em seu sucesso internacional. Em 1929, é fundada a AMI, Associação Montessori Internacional, em Amsterdã, na Holanda, sob direção de Maria Montessori. Em 1930, filial da AMI é aberta na Inglaterra e Montessori sai na capa da Time Magazine. Em 1934, todas as escolas montessorianas são fechadas pelo governo italiano e Maria Montessori vai viver em Barcelona, na Espanha, com sua família. Em 1936, com o início da Guerra Civil Espanhola, Montessori é coagida a mudar-se para a Inglaterra a convite do rei Jorge. Em 1939, Maria e Mário vão à Índia, a convite do governo. Mas com a guerra, os Montessori são considerados presos políticos pelo governo britânico. Porém, Maria continua ministrando seus cursos e Mário vai preso em um campo de concentração. Mário, separado de sua esposa americana, deixa 4 filhos com Ada Pearson, com quem se casará após o retorno da Índia. Ada foi uma companheira fiel a Maria, Mário e ao método. De 1º de setembro de 1939 a 2 de nove de 1945, acontece a Segunda Grande Guerra, 21 anos depois da Primeira Guerra das Guerras. No período das lutas, os montessorianos sofrem perseguição, escolas são fechadas, livros queimados e lideranças prisioneiras. Em 1946, voltou para seu país em 30 de julho. Montessori volta à Europa e passa a viver em Amsterdã, na Holanda. Em seguida, viaja para ministrar cursos na Inglaterra e na Escócia. Publica Educação para um Mundo Novo. Em 1947, com 76 anos, Maria Montessori falou para a Unesco sobre educação e paz. Volta à Índia para palestras. Em 1948, publica Para Educar o Potencial Humano. Em 1949, visita o Paquistão e retorna à Europa, onde recebe a primeira indicação ao Prêmio Nobel da Paz. Publica Mente Absorvente. Em 1950, aos 79 anos, participa da Conferência sobre Educação das Nações Unidas em Florença, Ano Internacional da Criança, é novamente indicada para o Prêmio Nobel da Paz. Em 1951, é indicada pela última vez para o Nobel da Paz. Em 1952, em 6 de maio, em Noordwijk, na Holanda, falece Maria Montessori. Numa cidadezinha à beira-mar, está o túmulo de Maria Montessori, com braços que envolvem o mundo, braços que envolvem a vida, braços que esperam porque acreditam. Nele está escrito: peço às queridas crianças que tudo podem, de unirem-se a mim para a construção da paz nos homens e no mundo. Aqui nós finalizamos com a bibliografia da pesquisa de Thalita e a minha diagramação da linha do tempo. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Eliana. Muito obrigada pelo seu trabalho, sua dedicação, de colocar tudo isso aqui para a gente hoje conhecer de uma forma tão bonita, né, e emocionante. A gente fala, apresenta de novo e continua se emocionando todas as vezes que a gente vê essa vida grandiosa de nossa mestra, né, que continua nos inspirando hoje com o seu exemplo. Muito obrigada. E a nossa comemoração continua. E agora eu chamo para a gente conhecer um pouquinho Montessori na prática, e nós vamos ver os movimentos numa sala do ensino fundamental. Olá, boa noite a todos. É um prazer enorme compartilhar com vocês um pouquinho do nosso trabalho. Eu sou Cleia Antunes, supervisora da metodologia na Escola Maria Montessori de Brasília. E depois de um período muito intenso de estudos
com a Thalita e o Big Bang pode faltar. Depois de um estudo bem intenso que a nossa escola fez, junto com a Thalita e outras pessoas que também estão em busca de aplicar Montessori, nós fizemos 1 ano de curso de formação aqui na nossa escola. E após esse estudo todo, surgiu no nosso coração um desejo grande de ampliar os nossos estudos com a prática, essa prática montessoriana. Nós temos as salas montadas, todas formadas com materiais, mas nós pensamos, as nossas crianças avançaram muito e nós não podemos mais, não temos condições de dar a elas aquilo que elas estão pedindo. Então, nós decidimos montar um laboratório de linguagem e matemática, onde nós temos materiais avançados, materiais de desenvolvimento que são mais avançados do que o que nós tínhamos, e o resultado disso tem sido muito, muito proveitoso. Então, hoje nós vamos apresentar um pouquinho desse espaço que nós temos e do trabalho que vem sendo desenvolvido aqui. Na época da inauguração, nós decidimos dar a este laboratório o nome da nossa mestra, Thalita de Almeida. Então, o laboratório tem este nome, em gratidão a tudo aquilo que Thalita tem feito pela educação, pela metodologia montessoriana. Então, não cabia outro nome senão o da Thalita. E aí, essa homenagem foi feita a ela. Então, agora vocês conhecerão um pouquinho do Laboratório de Linguagem e Matemática Thalita de Almeida. A câmera vai se movimentar um pouquinho para que vocês possam ter esse ângulo de 360 graus. Bom, nós começamos aqui pelas estantes de matemática. Nós montamos com materiais desde 6 anos de idade e fomos avançando até materiais para 6º e 7º ano. Então, nós temos um exemplar de cada material, mas o laboratório é bem completo e tem todos os materiais de desenvolvimento na área de linguagem e de matemática. Esse armário coloridinho é o armário dos casos especiais. Nós fizemos um armário específico para eles, né? São 7 casos de cada operação. Aqui nós temos no fundo a estante das tabelas, com todas elas, e o armário das potências. A gente segue com materiais de fração, tabuleiro xadrez, e aí vamos avançando um pouquinho. Terminando a matemática, a gente tem uma estante toda de geometria. E a gente finaliza aqui, o cubo do milhão fica ali naquele cantinho que nós achamos mais apropriado. E a gente termina com a estante de recorte e o gabinete dos encaixes planos. E ela vai mostrar agora de frente, com a câmera de frente, para que vocês tenham a dimensão do laboratório todo, a parte da matemática. Esse é o espaço de trabalho destinado à área de matemática. E agora ela vai apresentar os materiais, a parte destinada à linguagem. Começando lá, Fabi. Em linguagem, nós começamos com o alfabeto em lixa, as letras de lixa. Montamos toda uma estrutura para que as crianças menores também tivessem acesso. Então, as crianças desde 6 anos de idade podem e acessam esse laboratório. E aí caminhamos com todos os alfabetários,
e todos os materiais de desenvolvimento para trabalhar a linguagem gráfica. Ali nós temos os livros, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, livro, leituras interpretadas. E aí a gente já começa para o estudo das classes gramaticais. Esse é o primeiro lado, é um dos lados do laboratório. O outro lado, a gente dá continuidade. Deixa eu ver aqui. Cleia, Oi. para a educação, para a história, geografia e ciências, vocês têm um outro laboratório separado de educação cósmica, né? Isso. Dá uma paradinha, Fabiana. Nós temos 2 laboratórios de educação cósmica. Um que fica no infantil e o outro que fica no ensino fundamental. Os 2 laboratórios também contemplam todos os materiais de ciências, geografia e história. Os materiais do infantil, em ciências, estão mais voltados para a natureza, geografia para o espaço, história para o tempo. Aqui no fundamental, a gente já tem as 5 grandes lições, iniciando a primeira e a segunda lá no infantil, e aqui a gente tem as 5 grandes lições e todos os materiais mais avançados. Continuando a apresentação do laboratório, a parte de linguagem, nós temos ali todo o material de concordância, e aí para a estante seguinte são as caixas gramaticais. Eu estava comentando com a Thalita que os nossos alunos estão desbravando as caixas gramaticais. Então, todos os materiais que são lançados, a gente tem colocado em prática e o resultado tem sido muito positivo. Nós montamos as caixas gramaticais. Dentro de cada envelope tem o conteúdo da quinzena e os alunos estão amando o material. Gostaria até de parabenizar a Thalita, a Sônia e todos que participaram desse projeto, que foi, na verdade, um ganho imensurável para a equipe Montessori, né? Eu falava para a Thalita que o dia que ela concluísse as caixas gramaticais, eu ia tomar um vinho para comemorar, de tão ansiosa que eu estava por esse material. Sempre fui. Aí ficou pronto na pandemia, né? Aí ficou pronto na pandemia, ficou sem vinho, né? Não, aí eu comemorei com meu marido. Tomamos sim uma taça de vinho, porque na vida nós precisamos comemorar as grandes conquistas, assim como as pequenas. Essa foi uma grande conquista, então não podia deixar de comemorar. Seguindo, a gente tem todo o material voltado para os verbos, né? Ali nós temos material de fenômenos da natureza, estado. Seguindo, a gente tem as caixas chinesas. E aí, todo o material de estrutura da frase. Análise sintática, né? Análise sintática, isso. Até finalizar, a câmera não vai tão distante, nosso fio é um pouco curto. Mas lá no fundo do laboratório, nós temos todo o material, chegamos até agente da passiva na análise sintática. Então, o laboratório ficou bem completo e hoje eu estava olhando o site da Esmirna e pensando, o que falta? Do que tem lá, nada aqui no laboratório. Então, a gente tem que investir ainda em alguns materiais mais avançados, mas que a gente não consegue encontrar no Brasil. Mas... Só os que não se encontram, né, Cleia? Isso, os que não se encontram. Porque os demais nós já conseguimos todos e também estamos trabalhando com todos. Nós fizemos o curso em Aracati, voltado para a raiz quadrada, e
as crianças estão fazendo raiz quadrada, assim, tá incrível o trabalho. Eu vou mostrar aqui, porque a gente não conseguiu apresentar, mas a gente tem na porta da nossa sala um banner com a foto da Thalita e uma biografia dela. Algumas palavras que descrevem quem é essa pessoa tão importante para nós. Agora nós vamos apresentar alguns vídeos que nós gravamos aqui nesse laboratório, para que vocês tenham um conhecimento maior de como nós estamos desenvolvendo o nosso trabalho. Agora é com o Cássio. A primeira apresentação é uma caixa chinesa, do José. Oi, meu nome é Felipe, eu sou aluno do 5º ano. Hoje eu vou apresentar a caixa chinesa. A primeira. Aqui tem a primeira conjugação, tem a segunda e também a terceira. Hoje eu só vou trabalhar com a primeira, mas eu quis mostrar a primeira e a segunda. Hoje, então, aqui tem todos os modos e formas verbais da primeira conjugação. Aqui, hoje eu vou trabalhar também com o modo indicativo. E a caixa chinesa é bem simples de trabalhar. Assim é simples, a gente monta o material e coloca as conjugações, as palavras em ordem das pessoas. Então, aí a ordem que você sempre deve colocar é pretérito presente, depois o futuro. Bem assim, bem juntinho. Bem alinhado. Depois a gente pega o caderno e registra todas as palavras que estão aqui. Mas primeiro você lê todas essas palavras e depois de ler todas essas palavras você pega o seu caderno e registra todas as palavras que você colocou. Mas primeiro você tem que colocar a conjugação, qual é o tempo e todas as palavras na ordem que você colocou. Eu amei. A gente pega o pretérito, a gente coloca no caderno pretérito perfeito e em cima ou do lado, se você quiser, a gente coloca a conjugação, primeira conjugação. Então, pretérito perfeito tem eu amo, tu amastes, ele amou, nós amamos, vós amastes e eles amaram. E você repete esse processo com todos os outros. Como eu gosto bastante desse material, eu faço esse material umas 2 vezes por semana. Espero que vocês tenham entendido melhor o método montessoriano. Tchau! Introduz o estudo esse trabalho introduz o estudo das conjugações verbais, os tempos, né?
principalmente apoiando na leitura com os livretos dos verbos. E já com o pronome pessoal nas suas funções e posições. Então, a criança desenvolve a primeira caixa, a segunda, a terceira, né, as caixas com verbos auxiliares, enfim. É um trabalho muito rico. A criança, o principal dele ali é a leitura. Quando ele registra sem ficar olhando o que ele fez, ele vai registrando com a leitura, por isso que ele vai falando em voz alta, ele prepara toda essa parte da leitura, o desenvolvimento da leitura, para que ele possa depois usar adequadamente essas conjugações verbais em frases, em textos, no seu dia a dia, principalmente em produções, né, no seu vocabulário. Então, ele leva isso para a vida toda, uma criança que sabe fazer toda a colocação verbal. Então, foi um trabalho, assim, está sendo um trabalho muito bom que está sendo realizado aqui na nossa escola. Essa foi a Cíntia, a professora do aluno que apresentou as caixas chinesas. Agora, o próximo material que vamos apresentar, o próximo material é a caixa de dígrafos, a caixa dos dígrafos. É um material novo, foi lançado há pouco tempo pela Esmina. Eu sou o Rafael Mozart, aluno da Quênia do segundo. Este material também. É bem encantador esse material. É lindo, é perfeito. Pode liberar, Cássio. Eu sou o Rafael Mozart, aluno da Quênia do segundo ano E. Eu sou a Laura Del Molini, aluna da Quênia do segundo ano E. Nós vamos trabalhar com a caixa de dígrafos e os cartões. Aí, nos cartões, tem 7 palavras, cada uma com um dígrafo, que nem esse, que é o LK. Aí a Laura vai ler em voz baixa, depois em voz alta. Aí depois ela vai me entregar o cartão e depois ela vai tentar lembrar as palavras que ela leu. E depois eu vou falar as que ela lembrou e as que ela não lembrou. Depois disso ela vai escrever... Não, depois disso ela vai ler de novo e escrever escrever com as letras. Escrever com as letras no tapete taxado as que ela lembrou. Depois que ela escrever, ela vai pegar a carta de novo, ver se acertou e depois disso ela vai separar as sílabas. Essa é a caixa dos dígrafos. Dentro dela nós temos dígrafos azuis e dígrafos vermelhos. Os dígrafos azuis são dígrafos consonantais e os dígrafos vermelhos são dígrafos vocálicos. Os dígrafos consonantais são SS, o único som, SC, o único som, RR, o único som, XC, o único som, SC cedilha, o único som, QGU, o único som, QU, o único som, NH, o único som, LH, um único som, e XH, um único som. Esses são os dígrafos consonantais. E agora eu vou montar os dígrafos, agora eu vou mostrar os dígrafos vocálicos. A, N, um único som. E, N, um único som.
N único som. O N único som. U N único som. A M único som. E M único som. I M único som. O M único som. E por fim, o M único som. Laura, pega um cartão. Agora lê pra mim. Bolhas, brilhante, brilho, calhambeque, cartilha, carvalho e coalhada. Laura, agora fala as que você lembra. Coalhada, calhambeque, brilho, bolhas, brilhante e cartilha. Só faltou carvalho. A caixa de dígrafos, ela é um material fantástico. Tem um visual riquíssimo e convida a criança a se deslumbrar com o trabalho. A clareza dos movimentos de cada grafema elimina dúvidas, leva o aluno a trabalhar com muita segurança. E as sílabas são complexas. A organização da caixa, ela destaca os dígrafos, como a Laura acabou de explicar, né, muito bem. Os dígrafos vocálicos e os consonantais. Então, fica muito fácil a criança diferenciar enquanto trabalha. Esse trabalho que os dois realizaram com os cartões possibilita enriquecer o vocabulário. E quando há uma palavra desconhecida, eles utilizam um dicionário para fazer pesquisa. Foi interessante também a parceria deles enquanto trabalhavam. Eles combinaram de pesquisar as palavras no dicionário, cada um pesquisava um e compartilhava. E aí a Laura falou, calhambeque, eu não estou encontrando no dicionário. E o Rafael falou, mas calhambeque é um carro. E foi muito, muito gratificante, muito bonitinho ver eles trabalhando assim. Eles fazem grandes descobertas fonéticas e percebem a relação do som com a escrita. Nesse momento aí a Laura percebeu que tinha montado a palavra na linha errada, e aí ela foi corrigir. Estão fazendo a correção nesse momento. O dedinho discorrendo e corrigindo algumas letrinhas para alinhar no tapete. Opa! Fazendo a correção. É possível observar a delicadeza dos movimentos da Laura, escorrendo o dedinho sobre as letras e fazendo essa organização no tapete. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação do material da Caixa dos Dígrafos.
Então, essa sala aqui é uma nova sala, que é um laboratório de matemática e linguagem. Tem todos os materiais de linguagem da Escola Maria Montessori e todos de matemática da Escola Maria Montessori. E espero que quem quiser pode vir trabalhar. Ela está no prédio do Fundamental. Eu gostei. Quando eu vi pelas janelas, parecia bem legal e eu fiquei muito curiosa para saber quais seriam as aulas e agora eu sei. Tchau. Lindos, meus lindos. Esses são alunos do segundo ano, alunos da professora Kênia, 7 anos. Agora nós vamos trabalhar com a apresentação vamos apresentar o vídeo dos símbolos gramaticais. As crianças de 8 anos já estão trabalhando com a família do nome, a família do verbo, já tem domínio das classes gramaticais. E aí nós vamos apresentar agora, então, o vídeo para que vocês vejam como tem sido desenvolvido esse trabalho. Olá, eu sou a professora Aline Maria, estamos no 3º ano e hoje nós vamos apresentar a vocês o estudo das classes gramaticais. Para fazer esse estudo das classes gramaticais, Maria Montessori desenvolveu os materiais tridimensionais e os materiais bidimensionais. Os materiais nos ajudam no momento que estamos fazendo as análises das palavras, nas análises morfológicas. Fernanda vai apresentar a família do nome e o Theo vai apresentar a família do verbo e depois nós faremos o registro dessa atividade no folheto. Vamos ver? Vamos! Oi, meu nome é Fernanda Kemi e hoje eu vou apresentar a família do nome para vocês. A família do nome é composta por 3 membros. O primeiro é o substantivo, a mamãe, que é uma das mais importantes. O segundo é o filho que está sempre por perto da mamãe, o artigo. E o terceiro é aquele que dá as características, o adjetivo. Oi, gente, eu sou o Theo Broba e hoje eu vou apresentar para vocês a família do verbo. Ela é composta por 3 membros. O verbo, que é o principal, ele significa ações, estados ou fenômenos da natureza. O pronome, ele pode substituir o nome e ele fica sempre explicando como o verbo vai aparecer. Ele fica sempre no meio da família do verbo e do substantivo. E o advérbio, ele dá característica para o verbo. E ele sempre anda junto, a maioria das vezes. Esse aqui é o cartaz. O verbo, que é o asteroide maior, como se fosse o Sol. O pronome, que sempre fica voando por todas as famílias. E o advérbio, que está junto com o verbo, para poder dar característica a ele. Bem, quando as crianças compreendem a função de cada classe de palavras, elas podem desenvolver os trabalhos de análise morfológica. Nós utilizaremos o folheto e a reguinha das classes gramaticais que a escola tem para que as crianças possam registrar no momento do trabalho. Então, eu separei para as crianças uma caixa com realhas. Elas formarão frases e logo em seguida analisarão cada palavra que compõe essa frase.
Eles estão fazendo o registro utilizando a régua que tem os símbolos gramaticais. Então, eles primeiro trabalham com os símbolos tridimensionais, depois da compreensão da família do nome e da família do verbo, né, eles começam a fazer as análises com os símbolos bidimensionais. Após fazer essa análise, eles utilizam a reguinha para que isso fique registrado. Então, assim, foi um grande ganho, né, que a escola teve. Então, a gente usa o folheto, eles fazem com isso, fica o tamanho correto, e é um material, assim, de que eles gostam muito. Então, assim, é sempre um sucesso quando a gente vai fazer essas análises morfológicas. No caso, aí, eles já compreendem todas as classes da família do nome e da família do verbo. A gente consegue perceber que a criança... A Fernanda utilizou a realha do passarinho e escreveu a frase: o passarinho voa no céu. Então, ela fez a análise de palavra por palavra, né? O Theo escolheu o peixe e escreveu a frase: o peixe palhaço nada no rio. E também fez a análise de todas as palavras. Essa foi a nossa atividade. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau! Como eu estava falando, eles fizeram a análise da compreensão de todas as classes de palavras que compõem a família do nome e a família do verbo, mas eles já compreendem o uso da preposição, bem como uma classe de palavra que não varia, né? Então, você percebe que eles colocam o artigo junto com a preposição, já de uma forma muito correta, mostrando que o que está variando ali é o quê? O artigo, né? A preposição é a classe de palavra invariável. Então, as crianças do terceiro ano já compreendem isso devido ao uso tão frequente que eles fazem do material. Espero que tenham gostado. Agora nós vamos para a matemática. Nós temos outros materiais, mas não daríamos conta de apresentar todos hoje, em função do tempo. Agora vamos apresentar alguns materiais de matemática, começando pela serpente negativa. Oi, meu nome é Alice, eu sou do 4º ano G, vespertino. Hoje eu vou apresentar a serpente negativa. Esse material, a serpente negativa, ele é bastante motivador, ele é interessante e ele pode trabalhar adição, a subtração, e trabalha também o campo positivo, negativo, tem campos coloridos. Eles gostam bastante de trabalhar com esse material, porque como trabalho positivo e negativo, a aluna mesmo comentou comigo: Adriana, quando eu trabalho positivo, já penso no dinheiro, ó, quando eu estou devendo, eu coloco negativo, mas eu tenho positivo para pagar. Então, assim, no final, quando há comparação, quando eu termino o material, coloco os pontos coloridos, vai trocando pelos positivos e negativos, aí no final acontece o resultado e ela diz: eita, não fiquei devendo nada. Ela faz essa comparação na vida diária dela. Então, ele é interessante, motivador, divertido, e eles trabalham bastante em parceria com esse material, serpente negativa. E também a compreensão é bem clara para eles quando eles estão trabalhando, porque a qualquer momento que há um engano, ela corta, conserta e o próprio material prova a questão do controle do erro, não é? E também, assim, a questão da serpente também trabalha a questão de ciência, porque quando eles vão montando a serpente, eles vão fazendo a inferência da serpente, animal com porque serpente. trabalha bem a lógica e as operações, adição, multiplicação, subtração e divisão. E também ajuda um pouquinho pra gente saber organizar, porque esse material não pode ficar bagunçado. A gente tem que ter um lugar sempre arrumadinho para conseguir fazer direito. Espero que vocês tenham gostado da serpente negativa. Tchau!
As nossas crianças têm trabalhado com todas as serpentes. Nós temos a serpente da adição, da subtração, da multiplicação, a serpente negativa, e já tem um aluno que desde o ano passado desenvolveu a serpente da divisão. Então ele utiliza a caixa de contas, que a gente trabalha com decanômio, para realizar essas operações de divisão. Então, assim, eles cresceram muito nesse aprendizado das serpentes. Nós tivemos uma referência muito positiva de uma professora que descobriu as serpentes e as crianças se envolveram demais. Que é Edileuza. Edileuza é a rainha da serpente. E na nossa websérie da metodologia... Esse legado ela deixou conosco. Esse trabalho todo desenvolvido com as serpentes. Agora nós vamos apresentar o vídeo da raiz quadrada, que já é um material mais avançado. Eles compreendem a raiz quadrada na reversibilidade no armário das potências. Quando eles trabalham a potência, automaticamente nessa apresentação, eles descobrem a reversibilidade da potência sendo a raiz quadrada. Quando eles percebem que a raiz do número, qual é a raiz do número, eles compreendem de forma muito fácil. E tanto a raiz quadrada quanto a raiz cúbica. Mas agora nós temos um material mais avançado que eles podem trabalhar com a raiz, trabalhar números mais elevados. Então tem sido também bem bacana. A raiz quadrada, as crianças agora mais avançadas, ela já descobre dentro de um número que ela tem polinômio, né? Tem mais de um algarismo dentro do número. E a criança, ela já vem no armário das potências, como a Cléia falou, toda essa introdução, descobrindo o quadrado perfeito. Agora, na raiz quadrada, ela começa a aprender a ler o lado do quadrado. Então, ele aprendeu ali, no armário das potências, a trabalhar com o quadrado perfeito, ele agora vai aprender a trabalhar com o lado. Então, com a formação desses quadrados perfeitos, a criança consegue descobrir a raiz quadrada. Então, vamos dar uma olhadinha como a criança apresentou. Oi, eu sou a Luísa de Barros, do 5º ano, e na nossa websérie da metodologia montessoriana, eu vou apresentar a raiz quadrada de 625. Eu vou pegar os potinhos da centena, dezena e unidade e colocar os peões. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 600 e 20, 3, 4, 5 e 5. Eu vou começar separando os dois números, separando em dois, e começo pelo maior. Na raiz quadrada, eu tenho que montar os quadrados perfeitos, como dá pra ver no manual. Os dois. Então, eu vou começar montando o primeiro quadrado, com as centenas. Eu montei já o primeiro quadrado perfeito, que é 2 na raiz quadrada, né, na segunda potência. E sobraram 2, porque esses dois, se eu encaixar eles aqui, não vai formar um quadrado perfeito. Como eu já encontrei o primeiro número, o primeiro quadrado perfeito, eu escrevo 2. Esses dois eu vou trocar por 20 dezenas. Agora eu vou colocar igualmente na horizontal e na vertical.
3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sobraram 2 peças, porque eu não consegui encaixá-las aqui sem ficar igual. Então eu vou trocá-las por 20 unidades. Aqui é um espaço que eu tenho para preencher com unidades e formar o segundo quadrado perfeito, que nem no manual aqui. E aqui tem, cada fileira tem 5. E tem 4 fileiras, 5 vezes 4 é 20. Eu já tinha 5 pecinhas aqui. Então, vai dar 25. E assim, formei os 2 quadrados perfeitos. Concluímos que a raiz quadrada de 625 é 25. Vamos pela lateral. Espero que eu tenha ajudado a vocês a entenderem um pouco mais sobre o método montessoriano. Até a próxima! Quantas conexões ela fez, né, para trabalhar essa raiz quadrada? Quantos movimentos essa criança utilizou nas trocas para montar os quadrados, para descobrir os quadrados, observando o guia. Então, esse material, assim, as crianças maiores, elas estão encantadas com o material e a gente observa que não está lá na teoria, né? A gente consegue, sim, colocar em prática quando a gente se dispõe a trabalhar, a estudar e investir nas nossas crianças. O potencial dessas crianças é altíssimo. Quer comentar, Cíntia? Realmente, elas vêm trabalhando com vários materiais, né, montessorianos, para chegar nesse nível. O armário das potências, o cubo, o poder do 2, poder do 3. Agora a gente já tem aqui na nossa escola também, estamos nos preparando para começar a trabalhar com ele também. Então, a criança vem desenvolvendo dentro de todos os materiais montessorianos, que ela vem desde lá dos 6 anos e vem trabalhando, e chega nesse resultado final. Um resultado, assim, espetacular, que as crianças realmente compreendem aquilo que elas estão fazendo, aquilo realmente que elas estão buscando, né, no concreto para chegar no abstrato. Perfeito. Agora nós vamos apresentar o poder do 2. Meu nome é Beatriz, sou do 5º ano e vou apresentar o poder do 2. Como vai ser esse material? Essa é a Beatriz Ramos, é uma aluna do 5º ano da minha turma, e a gente trabalhou muito primeiro o armário das potências no concreto, bastante concreto, todas as potências, e depois a gente foi para esse material, que é um material posterior, que pode ser posterior ao armário das potências, que ele traz uma forma mais abstrata
da potência, de representar a potência. No caso, aí ela está representando a potência ao quadrado, a elevada a 2. E aí, na construção, ela vai fazendo, ela ainda não fez ali, ela está construindo a sequência das potências, e ela vai construir, vai fazer também as equivalências, vai relacionando, vai montando até chegar no final do quadrado, que ela monta no final o cubo inteiro, e vai associando, vai fazendo as equivalências das potências até chegar ao final do material. E nesse material ela vai experimentando, na verdade vai se remetendo ao armário das potências para poder construir aqui uma parte abstrata do pensamento, fazer essa relação do concreto. Lá atrás a gente ainda vê que o armário das potências acha que tem uma certa complexidade. Quando chega nesse material, ele traz totalmente uma noção abstrata do que é aquele material grande, com contas. Então, vai fazendo associação de quantidade com mesmo o abstrato ali dentro de cada um das peças que traz o poder do 2. Esses cartões que ela está usando, ela mesma... No começo não é difícil, sim, porque você não sabe direito como trabalhar, mas aí depois você vai treinando, fica bem fácil até. Parece no começo que é difícil, só que você vai estudando mais e é bem fácil. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! Nós temos os cartões próprios desse material para trabalhar, mas ali eu sugeri que ela fosse construindo com o próprio material, fosse escrevendo justamente para reforçar com que ela estava relacionando. Então, na sala, junto com o material, ela traz as pecinhas que ela vai associando, vai montando. No caso lá, eu sugeri que ela fosse montando as pecinhas à medida que ela ia trabalhando com o material, mas as fichas vêm junto com o poder do 2. Ela vai fazendo as associações das fichinhas. Bom, espero que tenham gostado. Agora nós vamos apresentar a longa divisão. É um material trabalhado pelos alunos desde os 8, 9 anos, eles têm muito interesse pela divisão, e é um material já partindo para a abstração, né? Já é bem mais abstrato, mas eles adoram trabalhar com a longa divisão, ou divisão longa. Pode apresentar, Cássio. Oi, meu nome é Camila, do 5º ano, e eu vou apresentar mais uma atividade de matemática, a longa divisão. Primeiro eu vou colocar os números aqui: 7 de unidade, 4 da dezena, e 8 na centena, e 8 na unidade de milhar. Aí agora eu coloco aqui o 2 desse lado e o 4 desse. Agora eu dou o maior para a dezena e o menor para a centena. Aí eu começo a distribuir igualmente. Aí aqui eu não tenho mais, eu dou primeiro pro meu. Depois, aí eu dou aqui. Porque uma unidade de milhar vale 10 centenas. Aqui eu não tenho pra mim. E aí eu aproveito e já dou.
Aí aqui acabou. Passa esse pra cá e esse aqui. Aí aqui também não deu mais, eu faço a mesma coisa. Eu primeiro pro meu e dou, só que agora vai ser dezena. Dei primeiro pro meu e aqui não deu mais, eu dou de novo, pego dezena. Aqui eu tenho 2 para dar pra mim, mas eu não tenho pra dezena. Então eu vou doar esses 2 aqui e pegar 20 dezenas. Aí esse aqui acabou. Passa esse aqui pra dezena, esse aqui pra unidade. Aí continua. Aqui não deu de novo. Dou e pego unidade. Aí coloco meu primeiro, depois eu dou. E aqui não dá pra doar, nem dá pra ficar. Aí sobrou 15. Aí de resto sobrou 15. Aí a gente vai resultar na unidade. 300. 68. Aqui. Eu não sou muito fã de matemática, mas eu gosto bastante de trabalhar com esse material montessoriano. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo, então tchau! Imagine se ela gostasse! Com esse material, a gente percebe que, assim, quantos movimentos também ela fez. E é um material que precisa estar extremamente organizado, porque no momento em que ela faz as trocas, é um material que reforça bem a hierarquia. Então, no momento que ela faz as trocas, se ela não tem ali no tubinho de ensaio a quantidade ideal, né, a quantidade correta de contas, de bolinhas, né, de contas, ela vai se equivocar no processo de execução da atividade. Então, foi uma grande observação, inclusive, que Thalita fez em relação a esse material. Ele não vinha completo, ele vinha só com 9 contas. E aí, Thalita fez essa observação e hoje já foi feito o ajuste, né, nas pessoas que vendem, que são representantes do Montessori, que fabricam e vendem a longa divisão. Agora, nós temos o cubo do binômio e o cubo do trinômio. Como estamos em relação ao tempo? É possível? Ou a gente para por aqui? O que vocês acham? Eu acho que você deve passar todo ele. Todo? As crianças esperam isso também. Aham. Tá, então vamos continuar. Agora vem o cubo do binômio. Oi, eu me chamo Giovana Brito da Silva. Oi, eu me chamo Carolina Brochato Vasconcelos. A gente vai apresentar o cubo do binômio.
Esse material, o cubo do binômio, ele é trabalhado lá na parte sensorial, né? De 4, 5, 6 anos de idade. Então, todo esse trabalho sensorial, ele já foi trabalhado lá no infantil. As crianças aqui, quando esse material chega aqui no fundamental, as crianças ainda tendem a trabalhar com ele com a parte sensorial até chegar numa matemática mais avançada e descobrir que a fórmula, que essa maneira de trabalhar o binômio, a fórmula que é o binômio de Isaac, né, de Newton, aliás, e desenvolveu que Maria Montessori desenvolveu material para trabalhar essa fórmula matemática. Lá no 5º ano eles vão descobrindo isso, e quando eles percebem que esse material vai levar um estudo avançado, que essa fórmula ela é usada em física, ela é usada em química, ela é usada em produtos notáveis, é uma matemática que 5º ano está desenvolvendo isso, está mostrando na verdade está construindo e percebendo o porquê dessa fórmula, porque quando chega no 5º ano, eles já começaram assim, para que eu tenho que aprender isso? Por que eu tenho que fazer isso? Aí quando você começa a construir o conceito junto com eles vão aprender uma aplicabilidade de cada estudo, de cada conhecimento que eles vão desenvolvendo dentro da área de matemática, de linguagem. Nesse caso, as crianças elas trabalharam em silêncio, tanto no cubo do binômio quanto do trinômio. Elas foram construindo, depois elas desenvolveram a fórmula, fizeram a prova dessa fórmula, que justamente o material traz para facilitar o desenvolvimento dessa fórmula. Precisa de mais ou menos tempo para fazer, mas precisa de muita atenção e precisa de muita memorização. Eu acho também que precisa de muito esforço também, que precisa pensar bastante para resolver a fórmula, mas essa aqui é até bem fácil. E a gente gosta muito de executar essa atividade. Eu espero que vocês tenham gostado da atividade. Tchau! O próximo vídeo, para finalizar as apresentações da noite, então, vem o cubo do trinômio. Cássia, pode deixar o áudio um pouquinho mais elevado, está um pouco baixo. Tá? Oi, meu nome é Davi, eu sou aluno do 5º ano e hoje eu vou mostrar para vocês o cubo do trinômio. Ele está fazendo toda a relação agora da parte sensorial, separando as peças. É o mesmo procedimento do cubo do binômio, da parte sensorial. Ele vai agora fazendo a seleção das peças para o desenvolvimento da fórmula, fazer as associações para compor a fórmula. Aqui, o que precede ele, o cubo do binômio no trabalho, aprender o que as crianças desenvolvem também, essa parte que reforça o que é a parte literal da fórmula e do coeficiente. Eles vão aprendendo, assim como lá na potência, eles desenvolveram a noção de potência, aqui eles vão trabalhando o que é quociente, a parte literal do número, e muita atenção, muita concentração. Por isso que nesse momento ele não está explicando o material. Esse aluno é um aluno do 5º ano da minha turma, e ele, depois que descobriu assim, as crianças vendo ele trabalhar, ele por interesse, ele se impulsionou a trabalhar com esse material, e agora ele trabalha de 3 em 3, ele chama os colegas, convida os colegas, que geralmente a gente faz a apresentação do material em pequenos grupos ou individual, e ele tem feito esse trabalho, e ele tem colocado os desafios para colocar os valores nas incógnitas, para que as crianças desenvolvam a fórmula e façam a comprovação.
Nós também temos todos os cartões com as fórmulas, e quando é feita a primeira apresentação, as professoras utilizam, né, as crianças utilizam já os cartões prontos, mas com o desenvolvimento do trabalho, as crianças vão fazendo essa abstração e vão construindo, então, por isso que aí a criança está descrevendo, né, está construindo e ela observa cada uma das peças e vai atribuindo a ela a sua forma. O trabalho anterior, que é feito no infantil, quando a história do cubo é contada, aquela história toda, é bem precedente a isso. Então, aqui nós temos, como é um laboratório mais avançado, caso uma criança chegue e ela não tenha domínio, é feita essa apresentação inicial, né? Mas, se a criança tem curiosidade, já tem pré-requisito, é feita a apresentação inicial para os menores. Mas aí a gente já tem um estágio bem mais avançado. Essa atividade usa muito pensamento, concentração e é muito difícil na hora que você vai fazer a fórmula. Esse trabalho demora em torno de 10 minutos ou mais, então exige muita concentração e muito pensamento. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Ana Cleia, antes de você fechar, eu queria que você falasse um pouco como as crianças frequentam a sala, porque você trabalha com a classe seriadas, e o laboratório, na verdade, ele reúne idades diferentes, né? Porque as crianças, gostaria que você falasse sobre esse acesso espontâneo da criança ou com o professor. Tá. Então, nesse laboratório, nós não temos ainda alguém que fique aqui o tempo todo para que as crianças tenham acesso em qualquer momento. Porque no laboratório de educação cósmica, nós temos uma professora que fica a manhã toda, a tarde toda, e as crianças têm livre acesso. Em função de várias questões, nós não conseguimos ainda uma pessoa que ficasse aqui, uma ou duas, uma da área de linguagem, outra da área de matemática, que ficasse o tempo todo aqui. Mas o nosso desejo é que para o ano que vem isso aconteça. Então, o que nós fizemos? Agendamos com as crianças, com as professoras, horários, e elas vêm com a turma toda. Como é um espaço muito grande, a criança vai desenvolvendo o trabalho que ela deseja, a professora vai orientando e elas vêm com o professor regente. Mas o que a gente deseja fazer para o ano que vem é que esse laboratório fique aberto o tempo todo e a criança tenha livre acesso, assim como ela tem no laboratório de educação cósmica. Esse laboratório também nasceu na pandemia. Nasceu da pandemia, ele é fruto da pandemia. E foi exatamente quando a escola teve que entrar no virtual, e já foi todo um movimento, e que tem uma mudança muito grande em tudo da escola, né? Uma série de mudanças. Então, eu acho que é um sobrevivente, viu? É verdade. Assim, como eu costumo dizer que esse período da pandemia, nós tivemos, lógico, muitas situações adversas, né, em todo o mundo, foi muito difícil, mas para a nossa escola, em especial, foi um momento de muito crescimento, porque nós tínhamos duas opções: ou enfrentar o que estava vindo, né, mesmo sem ter conhecimento sobre, ou desistir, e entender que não era possível e não fazer valer a metodologia. Como nós estamos muito focadas nos nossos objetivos, a pandemia nos trouxe um momento de muita reflexão. E com isso, nós conseguimos produzir muito
Foi um ano extremamente difícil e desafiador, mas foi um ano de um crescimento exponencial para a nossa escola. No período que todas as crianças ficaram online e que a nossa escola teve que fechar, que foi de março a outubro, nós conseguimos desenvolver todos os materiais montessorianos, inclusive os avançados, em papel. E nós enviávamos para casa das nossas crianças, quinzenalmente, réplicas do material original. Então, enquanto a professora aqui na escola apresentava, ou na sua casa, apresentava o material concreto, o material montessoriano, a criança trabalhava com o mesmo material em casa, tendo uma réplica desse material. E quando nós desenvolvemos o primeiro material, nós achamos que isso não era possível. E que era muito louco, uma tentativa ensandecida. E depois nós percebemos que era possível. E nós desenvolvemos todos os materiais, do mais simples até o mais complexo. Nós temos o xadrez dos decimais, nós temos a tabela hierárquica amarela, até o armário das potências. As cadeias das potências são alguma coisa de inimaginável. E nós o semisimbólico, do material. Todas as tabelas. E depois que passou, assim, esse período mais complexo, nós decidimos montar uma sala montessoriana de papel. Então, nós temos na nossa escola uma sala montessoriana toda em papel. E aí nós colocamos os materiais de papel, que na verdade são laminados, nós colocamos um fundo de EVA para deixar com um aspecto mais favorável e até para ficar mais rígido também o material. Quando nós colocamos esses materiais nas caixas dos materiais originais, é surpreendente o resultado. Tem pessoas que olham e não conseguem perceber que eles foram em papel, exatamente. E posterior a isso, nós montamos o laboratório. Então, vimos que as crianças, nesse período, que elas desenvolveram muito, porque na escola, infelizmente, nós temos 4 horas e meia de aula. E elas querem explorar muito mais o material, mas nem sempre é possível. Com o material em casa, o que aconteceu? Elas tinham o material na hora que elas queriam. Então, elas começaram a se desenvolver muito mais, e mais do que a gente imaginava. Foi, assim, um resultado impressionante. Então, nós não podíamos mais retroceder. Era dali para frente. E o que faríamos, então, para dar conta de tanta criança que desabrochou no período da pandemia? Construímos o laboratório, montamos o laboratório de linguagem e matemática com os materiais avançados. Então, nós tivemos muitos desafios, mas também tivemos muitas vitórias. Muitas conquistas. Essa sala de papel, eu realmente gostaria que a Ben tivesse as fotos da sala de papel. Tá, eu vou te mandar. Nós temos todos os materiais produzidos em papel, dispostos em ordem hierárquica, numa sala montessoriana. E vocês continuam utilizando o de papel para casa, os trabalhos para casa? Sim, porque aí as crianças ficaram com um enxoval. As famílias investiram muito. Nós mandávamos o material em papel, as famílias, a criança, junto com o pai e a mãe, recortavam o material, plastificavam, colocavam numa estrutura mais rígida. Então, hoje, as crianças têm em suas casas um enxoval montessoriano. E nós continuamos trabalhando com esses materiais, fazendo uso para algumas atividades de casa, ou a criança começa a atividade em sala e ela pode concluir a atividade em casa, porque hoje ela tem o material na casa dela. E é o certo, inclusive, porque nós deveríamos contar com, no mínimo, 7 horas de estudo por dia. E eles tendo material em casa, eles podem dar continuidade. Exatamente, é um complemento. E aí, o que nós fizemos agora? Eu fui desenvolvendo algumas fichas técnicas, baseadas nos manuais da ABEM, para que os pais também tivessem acesso às apresentações desses materiais. Porque, às vezes, eles ficavam em casa, querendo explorar mais, a criança pedia mais, e o pai não sabia como trabalhar. Agora, nós já desenvolvemos as fichas técnicas para que as famílias também tenham acesso
a essa apresentação, né, bem certinha do material. Então, o ganho é muito grande. E como é que ficaram as salas de aula? Vocês deixam nas salas de aula que deixaram que materiais? Nas salas de aula, nós temos os materiais originais, todas as salas montadas, e para a gente acaba sendo um ônus maior, porque nós temos 5 salas de segundos, 4 salas de terceiro, 4 de quarto e 4 de quinto. Então, nós temos que ter um enxoval completo em cada sala. Acaba sendo muito oneroso. Mas como a nossa escola começou há 51 anos atrás, de forma seriada, hoje, principalmente no fundamental, a gente não consegue mais agrupar. A gente tem agrupadas no integral, no contraturno, e temos dentro dessas salas uma variação de idade, que não chega a ser uma agrupada propriamente dita. Mas nós temos, por exemplo, numa sala de segundo ano, crianças que vão fazer 7, crianças que no meio do ano estão fazendo 8 e crianças que só farão 8 no final. Então, não deixa de ser uma sala agrupada. Exatamente, não deixa de ser uma sala agrupada. Então, nós temos, não é uma diversidade tão grande de 3 idades, mas a gente consegue variar um pouco, né, flutuar aí um pouco dentro dessas idades. Nós chegaremos aos agrupamentos. Nós chegaremos. E a nossa primeira experiência tem sido com o integral. E nós já entendemos que deu muito certo. Nós temos o integral com crianças de 2 a 3, porque nós não temos o nido na escola. Nós temos o de 3 a 6 e temos o de 7 a 10 no fundamental. Então, esse agrupamento também tem funcionado muito bem e trouxe muitas reflexões acerca do que é, de fato, trabalhar Montessori na íntegra. Né? Então, assim, nós estamos aí fazendo adaptações como os laboratórios de educação cósmica, linguagem matemática, a gente tem o laboratório de ciências, com um professor especialista, e aí tudo isso vai fazendo com que, mesmo em classes seriadas, a criança possa ter a liberdade de permear por esses ambientes. E fica muito mais... Vai caber o professor trabalhar personalizado. Se ele trabalhar personalizado, ele vai poder ter uma imagem um pouco do agrupamento, né? Porque exatamente, quando eu personalizo, os programas são diferentes, né? Isso. E o que tem acontecido agora? Com esse avanço todo, os menores, eles têm muita referência nos maiores. Então, por exemplo, eu tenho aqui, essa semana, uma criança de 8 anos, que está no 2º ano, e que descobriu, trabalhando nas cadeias curtas, ele descobriu os múltiplos. E aí ele fez conexões e ele entendeu que entre os múltiplos, ele tem um menor múltiplo, que é comum a 2 ou 3 números. E essa semana ele foi lá na sala de 5º ano e outra criança de 5º ano apresentou para ele MMC e MDC. Então, nós temos muito isso também. Quando a gente não tem o material na sala, mas tem o interesse do aluno, ele vai até a sala dos maiores e trabalha junto com as crianças maiores. E quem faz a apresentação não é o professor, mas sim um aluno que tem o correto mesmo. Esse domínio do material. E aí tem se despertado muitos talentos na escola. Por exemplo, as crianças do 4º ano começaram o trabalho com as caixas gramaticais e ninguém segura esse grupo. Então, com certeza, eles, após o término, porque nós colocamos as caixas gramaticais agora, o material ficou pronto há pouco tempo. Então, eles estão trabalhando e com certeza farão as apresentações para os outros grupos. Então, isso, as crianças vão permeando nas outras salas. Certo, vamos precisar encerrar, né? Vamos. Antes da gente encerrar, obrigada, Cleia, obrigada às meninas aí da Escola Maria Montessori por essa... Eu queria o nome das meninas que estão trabalhando. A todas elas que estão trabalhando. Quem está aqui hoje comigo, né? Quem fez parte desse trabalho, algumas porque nós não conseguimos editar todos os vídeos e também não caberia, nós ficaríamos aqui até de madrugada assistindo aos outros vídeos. Então, hoje eu tenho aqui do 2º ano a professora Kênia.
Do terceiro Boa noite. ano, terceiro Obrigada. ano, a professora Aline. E a Quarto ano, a professora Adriana Marinho. E representando o quinto ano, a professora Fabiana e a professora Cíntia. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada, de verdade. Foi muito bonito ver as crianças trabalhando com a orientação de vocês. Muito, muito obrigada mesmo. Tem uma pergunta que veio lá do YouTube, as pessoas que estão nos acompanhando por lá, perguntando sobre a faixa etária para o uso do laboratório, Cleia. Você poderia explicar e responder essa pergunta para nós, por favor? Sim, esse laboratório foi montado para crianças de 6 a 10 anos. Então, são crianças do primeiro ao quinto ano, todos os segmentos do ensino fundamental. As crianças de 6 anos, elas ficam em outro prédio, porque o prédio da educação infantil é mais lúdico. Então, tem um espaço verde muito atraente, nós temos um mini zoológico na nossa escola, nós temos um trem que anda pela escola toda com as crianças, temos um carrossel. Então, como elas estão nesse período de transição, elas ficam no prédio da educação infantil, mas elas vêm até o fundamental, para participarem do laboratório de ciências e o laboratório de linguagem e matemática. No infantil, a gente tem uma sala de educação cósmica e os materiais competem à idade até os 6 anos. Então, esse laboratório de 6 a 10 anos. Joia. Muito obrigada, viu? Agora nós vamos seguir a nossa noite, a nossa comemoração. Queremos abrir a palavra para vocês que estão aqui conosco hoje, se quiserem deixar uma mensagem, uma palavra final, um agradecimento, uns minutinhos, então, para que o pessoal que está aqui com a gente hoje faça sua manifestação, se alguém quiser, né? Senão a gente já passa para o próximo passo. Alguém gostaria de falar? Eu gostaria de mostrar um desenho. Eu acho que não existem palavras para descrever a beleza, a genialidade e toda a revolução que Maria Montessori trouxe para a humanidade, né? Então, almejar isso é só um encantamento. Então, eu estou super encantado com essa noite. Parabéns à escola, à apresentação. Parabéns a Ben. Parabéns, Thalita. E, em seu nome, parabéns a todas e todos que participam dessa comunidade que se dedica à pedagogia e à filosofia Montessori, né? Parabéns. Então, nessa noite, enquanto via as apresentações, enquanto me encantava, eu fui desenhando e fui fazendo a figura, né, da criança retornando à mestra, né, o carinho e a valorização que Maria Montessori sempre deu às crianças. E depois desse desenho, Yuri, pode ser... Oi, Thalita. Não, esse desenho pode ser copiado, a Ben pode mandar para a escola, Maria Montessori, esse desenho para as crianças que participaram. Poxa, vai ser uma alegria, com certeza elas estão de parabéns, eu fiquei aqui muito encantado. Então, eu não tenho mais palavras, eu desenhei aquilo que sentia, mas reverencio a todos e todos os professores aqui presentes que trabalham tão arduamente em prol da nossa educação. Yuri, posso só falar uma coisinha, Maria? Por favor, Eliana, fica à vontade. Enquanto você desenhava, eu fiz uma coisa em homenagem a você também, Yuri. Eliana, tu é fera, menina. Peguei a sua arte e coloquei aí. Obrigada pela sua contribuição. Obrigado. Foi lindo. Lindo o desenho. E a gente oferece essas flores a todos que estão aqui hoje também, né? A Maria Montessori e a todos os que estão aqui hoje levando o legado dela, a missão dela adiante. Graça, com você. Boa noite a todos e a todas. Esse momento, como disse o Yuri, foi um momento muito único. Estamos comemorando os 151 anos de Maria Montessori. E que nós fizemos? Trouxemos a criança para o centro da nossa noite. E isso mostra que Maria Montessori teve uma grande missão e nos deixou um grande legado. Dar à criança consciência de sua vida, de sua liberdade, de independência, de autonomia. Sua obra foi fruto de idealismo, de sacrifício,
de esforço permanente a serviço da criança. Sua vida foi reflexo da pobreza evangélica. A recompensa, economicamente falando, não existia para ela. Sua recompensa se situava no nível do espírito. É sempre tocando os corações e conquistando as almas que podemos sentir satisfação e alegria. Esta é a nossa verdadeira e única recompensa. Eu aproveito lá a inspiração do Yuri, onde ele escreveu Viva Montessori, eu diria, viva Montessori, vivo Montessori, vivamos Montessori. Porque nós somos o mundo. Chega um tempo quando nós ouvimos um chamado de mudança. Nós somos parte da imensa família divina. É verdade. Encerrar a nossa noite, nós vamos passar uma música, que provavelmente vai ser o encerramento do YouTube também, por conta da questão dos direitos autorais. A gente não vai conseguir continuar ao vivo no YouTube. Então, pessoal do YouTube, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação aqui, por todos os comentários no chat, os desejos de parabéns a Montessori. A gente leva a vocês o nosso abraço, o nosso agradecimento por vocês estarem aqui. E aí nós vamos terminar com uma mensagem em forma de uma música pela voz de todas as crianças que vão cantar aí agora para vocês um trechinho dessa canção e que seja a nossa mensagem final, o nosso coração agradecido a Montessori, a ABEM pelo trabalho e a todos nós, que a gente possa se vestir dessa coragem para seguir levando Montessori a mais e mais crianças, a mais e mais famílias, a mais e mais lugares. Muito obrigado pela presença hoje à noite. Cássio, coloque para nós a música, por favor. We are the world. We are the children. We are the ones to make a brighter day, so let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we'll make a better day, just you and me. There's a place in your
Vamos ouvir as crianças. Parabéns, Montessori! Vamos ouvir as crianças. É tempo de dar a mão para a vida. Nós somos o mundo. Olha, um abraço grande a todos nós que sentamos abraçados, porque em 151 anos tem a nossa história também, o nosso caminho, e tem algo que nos une, é o amor. Beijo. Muita paz para vocês. Fiz umas pombinhas aqui. Eliana está arrasando nas artes.